Hoje eu quero meditar com você sobre João Batista, uma meditação muito interessante. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Lucas capítulo 1, versículo de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do meio do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé e à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Porque ele vai ser grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às sabedorias dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te uma boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreender o que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Eu quero meditar com você um texto lindo da Liturgia das Horas, que é do dia 24 de junho, da Natividade de João Batista, que vai nos falar muitas coisas deste texto. Preste atenção, é um sermão de Santo Agostinho. A igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Então, se você prestar atenção, a gente não celebra o nascimento de nenhum outro santo. Então, celebramos o nascimento de Jesus, celebramos o nascimento de Maria e de João Batista, só. Então, olha a importância de João de celebrar o seu nascimento. João nasce de uma anciã estéril e Cristo nasce de uma jovem virgem. O pai de João não acredita que ele possa nascer e fica mudo. Maria acredita e Cristo é concebido pela fé. Eis o assunto que quisemos meditar e prometemos tratar. João apareceu como ponto de encontro entre os dois testamentos. Olha que bonito isso. João é o ponto de encontro entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor o chama de limite quando diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas até João Batista. Então ele representa o Antigo, João Batista representa o Antigo Testamento e anuncia o Novo. Olha a grandeza desse profeta. Ele representa o Antigo Testamento, mas ele anuncia o Novo. Por quê? Porque representa o Antigo Testamento, ele nasce de pais idosos. Olha Agostinho. Por que ele nasce de pais idosos? Porque ele representa o Antigo Testamento. Porque anuncia o Novo, é declarado profeta ainda estando nas entranhas da mãe. Então, profeta do Antigo Testamento, por isso pais idosos. Profeta que anuncia o Novo Testamento, por isso, desde o ventre materno, ele é consagrado.
Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno a chegada de Maria. Antes de nascer, já é designado, revela-se de quem seria o precursor, antes de ser visto por ele. Tudo isso são coisas divinas, que ultrapassam a limitação humana. Por fim, nasce, recebe o nome e solta-se a língua do Pai. Relacionemos o acontecimento com o simbolismo de todos estes fatos. Zacarias emudece e perde a voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor. Só então recupera a voz. O que significa então o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que antes da pregação de Cristo estava de certo modo velado, oculto, fechado? Mas com a vinda daquele a quem elas se referiam, tudo se abre e torna-se claro. O fato de Zacarias recuperar a voz no nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgar-se o véu do templo, quando Cristo morreu na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua, porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João anunciava o Senhor, perguntaram-lhe: quem és tu? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. João é a voz, o Senhor, porém, no princípio era a palavra. João 1:1. João é a voz no tempo, Cristo é desde o princípio a palavra eterna. Meu Deus, que pena que eu tive que ler tão corrido, mas deu para você entender. É um texto profundíssimo que eu gostaria aqui de explicar para você, mas não dá tempo. A voz que desperta os ouvidos para Cristo. Escreve aqui nos comentários. Que eu escute essa voz que me desperte para Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.